Bem, pessoal, eu vou começar essa primeira aula que é destinada aos meus alunos de contabilometria e regressão, ensinando vocês como baixar o software R e como utilizar alguns comandos básicos nele, tá? Mas se você está apenas tentando aprender como utilizar o R, seja bem-vindo e pode utilizar essa aula para estudar, tá? O R, pessoal, é um software estatístico que vocês podem baixar nesse site, rproject.org. O que é o R, pessoal? O R, na verdade, é uma versão software livre de um outro programa estatístico chamado S, o S Plus, certo? E, na verdade, ele não só é um software livre, ou seja, gratuito, como ele também é código aberto, tá? Então depois talvez eu mostre, mas os usuários são mais que convidados a fazer alterações no programa para melhorar, e essa é uma das vantagens de utilizar o R, tá? Já eu falo disso. E aí, para baixar, a gente vem aqui em download nesse link, e aí aqui você vai ter diversos mirrors, né? Vários espelhos de onde baixar. Vocês podem escolher de qualquer lugar, obviamente a gente escolhe um do Brasil aqui, essa da Federal do Paraná, que aí a velocidade de download é mais rápida, já que está mais próximo. Pois bem, aí vocês vão baixar a versão de acordo com o sistema operacional de vocês, no meu caso o Windows. E aqui, como eu estava falando, a base, que é o que a gente vai baixar, é o programa básico, sendo que os usuários fazem diversos pacotes que você pode pegar aqui, essas contribuições também está aqui nessa parte package, onde os artigos que esses estatísticos e outros cientistas publicam, eles já fazem a implementação do código, então você já pode direto aplicar os resultados deles sem precisar ter o trabalho de fazer o código para tal. E a gente vem na base aqui e eu vou baixar a versão, ele já vem direto, tá? 32 e 64 bits. E aí ele já faz o reconhecimento direto do seu computador, no meu caso é 64. Ele está baixando, certo? E aí quando ele baixar, eu já tinha ele instalado, mas eu desinstalei para mostrar para vocês como funciona a instalação. Ele não é um software muito grande, tá? Essa versão, já está na versão 3.2, antigamente eu usava 2. Alguma coisa, mas 62 megas vocês baixam aí rapidinho. E a gente vem aqui para instalar. Vocês escolhem o idioma que vocês quiserem, português, avançar, avançar, escolhe a pasta de destino. Aqui, aí, se vocês quiserem, vocês podem tirar os arquivos de 32 ou 64, não ficar só com o necessário. Mas eu vou colocar tudo. Eu não quero ler. Menu iniciar. Ok. Ícone na área de trabalho, não precisa rápida. Tá, e aqui ó, os arquivos que normalmente você associa ao R, eu vou já mostrar, eles são .r, sendo que se você fizer o código em .txt, ou seja, bloco de texto normal, você consegue utilizar. Abrir, eu vou já mostrar isso direitinho. Aí, como eu falei, a história dos pacotes adicionais, se a gente baixar é só a gente extrair lá o pacote dentro da pasta pacotes do R. Era assim antigamente, eu nunca mais utilizei um pacote, mas eu imagino que ainda esteja do mesmo jeito. E aí você já tem acesso a
todo o código. Então vamos lá. Está instalado, está aqui o R, tá? E pronto. Esse é o R, certo? Aqui é o que ele chama de console. É efetivamente onde a gente vai fazer gerar o nosso código, tá? Vou mostrar para vocês uma ideia de como funciona, porque o R você pode usar ele para muitas coisas. Por exemplo, ele funciona como uma calculadora. Por exemplo, se eu faço 2 mais 2 e aí eu pressiono Enter, ele me retorna o resultado 4, tá? Eu vou já explicar o que é esse 1 entre colchetes aqui. Por exemplo, outras contas. 5 dividido por 2 dá 2,5, tá? E aqui, ó, e você já repara a primeira coisa. Como ele foi programado na língua inglesa, os decimais da gente, a gente vai utilizar o ponto, tá? 2 vezes 4, que é 8, certo? 2,5 elevado ao quadrado, tá? Elevado ao acento circunflexo. 6,25, tá? Uma coisa bem útil no R, quando vocês estiverem fazendo várias coisas e eu não precisar mais do que está digitado aqui, eu posso simplesmente apertar Ctrl L. E aí ele limpa a minha tela, certo? Tudo que eu fiz antes continua existindo, mas a tela está limpa. Aí vamos lá. O R, como é uma linguagem de programação, certo? Ele tem variáveis, ou seja, objetos. Como assim? Eu posso fazer isso aqui. X igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que no objeto X, que eu estou definindo agora, eu estou guardando o valor 2. Ou seja, se eu pergunto quem é o valor de X, ele me retorna 2, certo? Agora, cuidado, porque isso é sensitivo à caixa, ou seja, se eu perguntar X maiúsculo, reparem, eu disse que X minúsculo era igual a 2. X maiúsculo, ele vai dizer objeto não encontrado, porque eu não defini quem era X maiúsculo. E outra forma de atribuir valores, se a gente não quiser utilizar o igual, é utilizar menor que menos, tá? Essa setinha, x3. E aí eu pergunto quem é x, ele me retorna o número 3, tá? E aí, outra coisa que a gente pode fazer com igual, agora na verdade é utilizar o igual duas vezes. Isso daqui é o comparativo lógico, tá, da matemática. Então se eu pergunto se 2 é igual a 1 mais 1, a gente vai ter verdade, porque 2 é igual a 1 mais 1. Agora, se eu pergunto 2 é igual a 3, ele vai dizer falso. Isso daqui a gente pode precisar utilizar depois, tá? E aí, a vantagem do R é que a gente pode fazer a seguinte coisa, ó. Eu vou vir aqui e clicar nesse abrir script, tá? Aí eu vou pegar o que é um script. É uma sequência de códigos que eu salvei ou em formato .r ou formato .txt e que a gente pode abrir e utilizar direto sem precisar ficar digitando, ou seja, já está salvo quais comandos eu quero executar. E aí eu deixei isso preparado e eu vou abrir aqui e ele abre essa janelinha auxiliar. Aqui eu tenho um console, onde efetivamente a gente está fazendo os comandos, e aqui é só para eu ter os comandos que eu quero fazer. Ó. Tudo isso que eu falei para vocês eu já tinha deixado até aqui. E aí tem esse botão aqui do lado, ó, que não está aqui, certo? Quando eu estou no console ativo, não tem aquele botão. Mas aí eu estou no script ativo agora, está mais escuro, tem esse botãozinho aqui, que é executar linha ou seleção. Ou seja, se eu venho aqui, ó, 5 dividido por 2 e aperto, como eu estou nessa linha, ele vai fazer aquela linha. E se eu quiser fazer duas linhas, por exemplo, ao mesmo tempo, é só eu selecionar essas duas linhas e vir aqui. É uma seleção. E aí ele faz em sequência. Reparem, ó, que tem várias vezes esse símbolo aqui sustenido, ou como vocês chamam hoje em dia, hashtag. É para comentário, tá? Por exemplo, se eu escrevo aqui uma sequência de letras, ele vai dar erro, porque ele não conhece esse objeto. Mas se eu coloco um sustenido na frente, não acontece nada. Por quê? Porque isso é um comentário. Para que serve comentário? Para você lembrar o que é que você fez aqui, o que é que você vai fazer, e isso não influenciar no seu script quando você for rodá-lo, tá? Então vamos lá.
Uma das principais, limpar aqui, uma das principais vantagens do R é porque ele é uma linguagem vetorial. Como assim? Ele consegue automaticamente, certo, salvar os objetos dele como vetor. Não é toda linguagem de programação que faz isso, tá? Às vezes você precisa definir um vetor. Então eu vou fazer isso aqui, ó. X igual a C e essa sequência de números 0, 1, 3, 5, tá? O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que x vai receber agora não o número como eu fiz antes, x igual a 2, certo? Não é como antes aqui, x igual a 2. Ele está recebendo uma sequência de números e esse C é de concatenar. Então eu estou concatenando os valores 0, 1, 3 e 5, tá? E aí esse ponto e vírgula é porque eu quero uma sequência de comandos em uma única linha. Dá para não precisar primeiro dizer que x é igual a alguma coisa, depois vir aqui e apertar x, tá? A concatenação serve como forma de transformar os elementos que eu estou dizendo aqui no vetor. Repare, eu estou separando por vírgula cada um dos elementos. E aí eu já explico esse 1 entre colchetes aqui, é para ele dizer que eu tenho um vetor de uma única linha, tá? Isso daqui é a linha 1 do vetor. Isso é um vetor linha, certo? E aí, o que é que a gente pode fazer com isso? A gente pode, por exemplo, ó, vocês veem a sequência que eu quero mostrar para vocês, usar o comando sum. Sum é soma. Então, soma dos elementos de x. 0 mais 1 mais 3 mais 5 dá 8, 9, 9. Então, eu somei os elementos de x automaticamente 9, certo? Então, isso é um negócio que ajuda bastante. Se eu quiser, por exemplo, x ao quadrado, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está elevando cada elemento de x, ó, ao quadrado. Então, quem é a soma dos elementos de x ao quadrado? É só fazer soma de x ao quadrado, certo? Ou 2 vezes x. Lembra, isso é um vetor, então se eu estou multiplicando um vetor por um escalar, eu estou multiplicando cada elemento de x por 2, tá? E aí, para terminar, eu vou mostrar só outros dois comandos interessantes, que é o sequência e o repetição. Tá? O sequência, o que é que ele vai fazer, pessoal? Eu vou definir o limite inferior e o limite superior, tá? Então, o que é que ele faz? A sequência de 1 até 5. O padrão é o incremento de 1, então ele escreve 1, 2, 3, 4, 5. Reparem, eu só escrevi essa sequência, eu não guardei dentro de nenhuma variável. Se eu quisesse, eu poderia colocar o objeto y igual a essa sequência. E quem é y? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí, outras coisas que a gente pode fazer. Ó. Aí agora eu vou utilizar aqui direto para não digitar. Sequência de 1 a 5. E aí, quem é o terceiro elemento? Ó, isso daqui é a primeira variável, é como um comando no Excel, tá? A primeira coisa é o limite inferior, segundo o limite superior, e aí o tamanho do incremento. Então, é 1 mais 2, 3 mais 2, 5. É uma progressão aritmética, tá, pessoal? Ou então, sequência de 1 até 5 de incrementos de meio, tá? 0,5. Então, é 1, 1,5, 2, até o 5, tá? E aí, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a sequência de 1 a 5 aqui, tá? E somar com x, ó. Ver o que é que acontece. Ele fez uma soma, mas aí ele deu um erro, ó. Vamos entender o que é que aconteceu. Nosso x tem quantos elementos? É um vetor de 4 elementos, enquanto nossa sequência de 1 a 5 tem 5 elementos. Então, na hora que eu mandei ele somar coisas com elementos diferentes, ele fez o que? Ele somou o primeiro elemento de x com o primeiro elemento da sequência. 0 e 1, 1. 1 e 2, 3. 3 e 3, 6. 5 e 4, 9. Isso daqui são os primeiros 4 elementos dessa sequência, mais os elementos de x, tá? Que estão aqui. E aí esse 5 é o último elemento da sequência. Como não havia elemento correspondente em x, ele assumiu que era quem? 0, tá? Mas aí, para evitar que você faça erros desses sem querer, ele avisa aqui, ó, dá uma mensagem de erro, porque um objeto não é maior ou múltiplo do outro, tá? Essa história de múltiplo é outras coisas. Mas o que importa, como os tamanhos não são
condizentes, ele pega e dá um erro. Mas aí, quando eu faço a sequência ó, de 1, 4 mais x, ó, aí dá certo, ó, porque de sequência de 1 a 4 eu tenho 1, 2, 3, 4. Mais x, que é 0, 1, 3, 5, eu vou ter 1 e 0, 1, 2 e 1, 3, 3 e 3, 6, 4 e 5, 9, tá? Isso termina a parte da sequência. E aí, só para terminar, vamos à parte de repetição. Ó, o que é a parte de repetição? Ele vai repetir quem aparece aqui primeiro, o número de vezes que a gente disser. Então, estou dizendo que repita o número 1 4 vezes. Isso vai ser útil quando a gente precisa criar vetores de números repetidos, tá? Aí, olha esse daqui que interessante, ó. O que é que ele está fazendo? Ele está repetindo o vetor, ó, o primeiro elemento que aparece aqui, tá? É o vetor C igual a 1, 3. Ou seja, eu tenho o vetor do elemento 1 e 3. Então, estou repetindo esse vetor 1, 3 duas vezes. Então, eu tenho 1, 3, 1, 3, tá? Ou, por exemplo, a gente pode repetir isso, ó. Repetir a sequência de 1 a 4, ou seja, 1, 2, 3, 4, e eu vou repetir essa sequência 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? E aí, esses comandos de sequência e repetição, eles podem ajudar a gente na hora que a gente estiver fazendo nossos cálculos de matrizes, tá? Para fazer a regressão. Mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo.